também, eu diria, tão grande, que chegou a colocá-la como um direito fundamental do trabalhador. Porque a Constituição de 1934, se não me engano, o artigo 121, já reconhecia, a Constituição do Estado Novo, né, já reconhecia as convenções coletivas de trabalho. Não se falava naquela época em acordo coletivo. Mas a Constituição de 88, dando ênfase, né, à atuação sindical, à autonomia privada, à solução interpartes dos problemas relativos à relação de trabalho, ela erigiu a negociação coletiva em direito fundamental do trabalhador. Tanto há essa preocupação em fazer com que as partes resolvam as suas pendências entre si, ao invés de socorrer do Poder Judiciário, que com a reforma de 2004, a emenda constitucional 45, estabeleceu-se que, frustrada a negociação coletiva, as partes poderiam, de comum acordo, né, ajuizar dissídio coletivo. Então, a negociação coletiva hoje, inclusive, ela é condição, a existência da negociação coletiva é condição para o ajuizamento de dissídio coletivo. Então, essa importância, ela deveria, me parece, ser examinada e levada em consideração pelas entidades que representam empregados e trabalhadores. O que o Estado está dizendo com isso, ao colocar a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, olha, me deixem fora disso. O Estado já rege demais as relações de trabalho. Está na hora de nós chegarmos à maioridade sindical, digamos assim, e resolvamos as nossas pendências entre nós, de uma forma que se evite a frustrante, eu diria assim, né, a frustrante intervenção do Poder Judiciário, intervenção estatal. Então, essa negociação coletiva que a CNTT, o CNT e mais outros integrantes entabularam, revela que, no estágio atual, o sindicalismo brasileiro está amadurecendo. Ele está deixando de se valer do Poder Judiciário, ele está deixando daquela comodidade em que ele se mantinha anteriormente, e está passando a ter uma atuação efetivamente proativa. Está resolvendo os seus problemas. E, fundamentalmente, seria esse o apelo que nós, do Poder Judiciário, faríamos. Vamos negociar. Não me parece justificativa para evitar a negociação o fato de que, digamos assim, se for para o Poder Judiciário, a decisão chegará daqui a alguns anos e sabe-se lá se chegará. E o que se pretende com esse apelo? É que a negociação coletiva, ela traz para as partes uma série de vantagens. Ela estabiliza as relações de trabalho, né? Ela coloca, ela traz tranquilidade para o trabalhador, que assim pode trabalhar com mais tranquilidade, melhorando a sua produtividade, que consequentemente vai refletir no âmbito da empresa, que normalmente visa o lucro. Uma negociação coletiva com êxito, ela tem o poder, digamos assim, de minimizar o que eu chamaria de custo-saúde, porque a situação pode ocorrer o seguinte:
Vencido o prazo da norma coletiva, se não há uma negociação para a norma coletiva seguinte, a tendência é ajuizar dissídio coletivo perante o Poder Judiciário. E hoje joga-se muito com a exigência do comum acordo. Tem tido várias decisões no TST, por sinal, aqui também no nosso TRT, no sentido de que se o suscitado disser eu recuso, eu não concordo com o ajuizamento de dissídio coletivo, o processo é extinto pura e simplesmente. E o que ocorre? Fica-se naquela situação que leva à intranquilidade para o trabalhador, e essa intranquilidade que leva ao trabalhador, ela acaba refletindo no que eu chamo, repito, de custo Brasil, da depressão, estresse, afastamentos do trabalho, que acaba repercutindo negativamente na própria empresa e, evidentemente, no sistema de previdência do país. Então, eu não me alongarei muito, porque gostaria de ouvir depois do Dr. Marco Aurélio alguns esclarecimentos acerca do novo PLC. Mas eu pediria que, ao saírem daqui, pensem na possibilidade de se procurar negociar com os sindicatos, aqui seria com o sindicato dos empregados. Estabiliza as relações na empresa, leva tranquilidade, o empregador pode planejar melhor os custos do seu empreendimento, evita uma surpresa de uma decisão judicial. Eu me recordo que há um mês atrás, tentando conciliar um dissídio coletivo de uma empresa de transporte coletivo de passageiros do interior do Paraná. Era uma convenção coletiva que tinha expirado em maio do ano passado. E em março nós conseguimos, porque o dissídio foi ajuizado em março, nós conseguimos, através dessa audiência de conciliação, conciliar as partes, mas essa conciliação acarretou para a empresa um passivo trabalhista representado pela diferença do reajuste salarial que ela deixou de conceder aos seus empregados desde maio do ano passado. Então, veja só, dependendo do porte da empresa, talvez não seja tão grande o impacto do passivo trabalhista, mas também pode ser grande dependendo se a empresa tiver um passivo maior. Nesse caso específico, nós conseguimos, por meio da conciliação, dividir o passivo trabalhista em 12 meses. Houve concordância do sindicato dos empregados e resolveu-se a situação. Mas é um passivo com o qual, evidentemente, o empregador não contava. Se tivesse feito a negociação na data base, esse reajuste, digamos assim, ou outros benefícios pecuniários para o empregado seriam diluídos, já teriam diluído ao longo do ano. Então, veja só, nós fizemos a conciliação em março, agora em maio vence novamente a convenção coletiva. Né? Então, é importante que nós nos conscientizemos de que a negociação coletiva é, indiscutivelmente, o melhor caminho. A prova disso está nessa negociação que foi feita e que deu origem a esse substitutivo. Então, encerrando, pedindo desculpas, porque eu havia preparado algo mais extenso, inclusive, falando sobre definição de negociação coletiva, falando sobre o estímulo da OIT nas convenções 98, 154, funções da negociação, etc. Mas me parece que, em razão desse PLC, seria muito mais interessante que nós
falássemos a respeito de algumas preocupações que, para o Poder Judiciário, podem se tornar realidade a partir da vigência desse PLC. Mas, encerrando, quero parabenizar a todos que trabalharam para conseguir a aprovação pelo Senado desse substitutivo, e eu tenho certeza que esse projeto de lei, transformado em lei, vai mudar radicalmente a relação de trabalho em transportadores e de empresas de transporte de cargas ou de passageiro. É necessário, porque, entre outras situações que nós veremos, se não eliminada, mas pelo menos minimizada, a perda de vidas ao longo do tempo, que transforma o Brasil num dos maiores países que se ceifam vidas por causa de acidente de trânsito, que tem origem exatamente na jornada extensiva de trabalho do motorista. Parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite.